Olá a todos e todas, mais uma vez, eu sou o Nuno da Papeloja, bem-vindos a mais um direto. Hoje vamos brincar um bocadinho com a máquina de corte de silhuete, que é sempre uma máquina que tem muitas dúvidas e que muita gente até nem faz ideia para que ela serve. Se calhar muitas de vocês sabem para que ela serve, já a conhecem ou até têm mesmo, mas eu vou explicar um bocadinho também para aquelas pessoas que nunca a viram a trabalhar e então que não sabem mesmo nada. Pronto, ela é uma plotter de corte. Eu vou entretanto passar aqui para ela. Ok, ela então é uma plotter de corte. E o que é que quer dizer um plotter de corte? Este é o modelo mais recente, a Silhouette 4. Pronto, uma plotter de corte basicamente é porque ela tem uma lâmina. Depois há mais ferramentas, mas eu vou começar por explicar a lâmina. E nós depois temos no software, que é o que vocês veem aqui em cima. Aqui. Isto é complicado. Pronto, mas eu já meto esta tela maiorzinha. Porque tudo é feito no computador. Todos os moldes que vocês queiram cortar e tudo isso é tudo feito a partir do computador. Basicamente, vou-vos apresentar então o Silhouette Studio. Isto é o programa de computador. Ok? E é aqui que se controla a máquina toda. E basicamente é aqui que nós podemos pôr moldes e mandar a máquina cortar e fazer uma série de outras coisas. A Silhouette não imprime, não é uma impressora. Muitas pessoas perguntam isso, é uma das dúvidas. Muitas vezes as pessoas esquecem se ela imprime e corta. Não, ela só corta mesmo, embora com outras ferramentas possa fazer outro tipo de trabalhos. Mas na realidade a lâmina só vai, vocês já vão ver lá trabalhar, a lâmina só vai dar de um lado para o outro e empurrar o tapete para trás e para a frente, quase como se tivéssemos um pequeno bisturi ou um x-ato que anda ali a cortar o que nós desenharmos no software, portanto no computador. Ela vem com estes tapetes autocolantes, ou seja, isto é a base que serve para nós aderirmos os nossos materiais e para eles não se soltarem quando estão a cortar. Eu vou começar por cortar uma cartolina, que é o material mais básico de cortar com ela, para vocês verem como é. Ok, deixem-me só aqui, porque eu como sou o meu próprio realizador tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pronto, tenho aqui uma cartolina LR, 220 gramas. LR é uma cartolina que alisa de um lado e do outro lado tem uma pequena textura. Eu vou alinhá-la aqui. Esta está com um tamanho meio esquisito, A4 não é nada. O importante é vocês alinharem aqui. O tapete também vai alinhar. Depois existe um botãozinho para carregar o tapete. Pronto, e nesta altura ela está pronta para cortar. Estes rolozinhos são para ajudarem o papel a manter-se em baixo, por isso eu vou pô-los assim ao meio. E vou mudar novamente para o software para vocês perceberem. Então basicamente vamos começar por uma das coisas mais básicas, que é se quiséssemos fazer um círculo. Nós temos sempre aqui uma visualização do nosso tapete, ok? Mas isto é tudo configurado, ou seja, ela não adivinha o tamanho da folha que eu lá tiver, mas se vocês... Daqui a pouco eu já vos explico melhor a configuração dos tapetes e do papel e isso tudo. Pronto. Mas por agora vamos imaginar que eu tinha este meu círculo e que queria cortar um círculo, ok? Ponho aqui, sei que tenho papel ali naquela zona, não é? Enviar. E quem não conhece a máquina não se preocupe que eu vou depois entrar em mais detalhe, ok? Temos aqui o nosso círculo que está pronto para cortar. A máquina depois tem uma série de materiais aqui numa lista que são materiais que foram testados pela Silhouette e vocês têm sempre que se lembrar que estes materiais são um ponto de partida no sentido em que existem muitas diferenças entre os papéis que são feitos nos Estados Unidos e que são feitos no Brasil e que são feitos cá. E às vezes as gramagens são diferentes, por isso, por exemplo, eu começo sempre pela cartolina lisa.
Uma cartolina lisa pode ser 180 gramas, como pode ser 120, esta minha é 220. Portanto, isto é sempre um ponto de partida, ok? Mas vocês têm aqui montes de materiais, estes são todos os materiais, a Silhouette também vende materiais, e estes são todos os materiais que a Silhouette põe como disponíveis, e que se vocês usarem materiais mesmo da Silhouette, eles teoricamente vão bater certo sem outras regulações. Aqui a Silhouette 4 já tem uma lâmina automática, daqui a pouco também já falo mais um bocadinho sobre as lâminas. E o que eu vou fazer, que neste caso, aliás, desculpa, ao contrário, aqui é o que eu vou fazer, que é cortar. Sabia aqui outras coisas que se podem fazer, mas eu já vos explico isso mais daqui a pouco. E aqui a lâmina, neste caso é a automática, que esta Silhouette 4 já tem uma lâmina automática, aparecem aqui umas outras que eu também já vou explicar mais à frente, ok? Basicamente, para o material que vocês escolhem, isto é quase como um preset, ou seja, é como está gravado com estas configurações. Aquela lâmina pode ser, ou seja, ela sai, eu vou-vos mostrar aqui mais fácil. Esta lâmina, na automática não se vê tão bem, mas esta lâmina, a lâmina é aquela parte ali pequenininha, quase que não se vê. Pronto. E ela pode ser exposta, esta lâmina corta até 1 mm, ela pode ser exposta, ou seja, sair daqui numa escala de 1 até 10. E então essa é a primeira regulação que nós temos aqui na máquina. Que é o que vocês veem aqui. Ela vai cortar com uma lâmina 3. A força é a força que ela vai fazer no papel, que nós também podemos mudar. E a velocidade é a velocidade com que a lâmina irá cortar. Okay? Mas como eu vos disse, isto vem tudo ali de cima, daquele ponto de partida. Esta cartolina lisa, eu por experiência já sei que, normalmente eu começo sempre por aqui, mas eu já sei que é para uma cartolina de 180 gramas. Como eu estou a usar uma de 220, peço desculpa, eu sei que isto não vai cortar à partida, pronto. Eu também já vos ensino daqui a pouco como é que testam os cortes, mas para já eu queria que vocês vissem ela a cortar. Portanto, eu sei que ela vai precisar, vamos ser brutos, mas pronto, eu sei que ela vai precisar de uma lâmina 5 e o resto vou deixar. A partir daqui eu mexi no meu preset, digamos assim. A cartolina lisa deixou de, o ponto de partida seria aquilo, mas eu aumentei a lâmina, ok? E depois vou clicar aqui no botão enviar, só vou mudar para vocês verem ali. Pronto. Quando eu clico no meu botão enviar, ela vai primeiro fazer a regulação da lâmina. Estas batidas são elas a regularem. Ela a regular a lâmina. E vai cortar o meu molde, ok? Quando ela termina, nós injetamos, então para injetar, e pronto. Estes tapetes no início são muito autocolantes e, como vocês veem, eu tenho o meu círculo. Eu comecei com uma forma básica, com um círculo, mas ela depois é capaz de muito mais detalhe do que isto, ok? Eu comecei só para vocês verem o que é o princípio da base corte. Como vocês viram, ela numa conjugação de andar com o carrinho de um lado para o outro e puxar o tapete para trás e para a frente, a lâmina andou aqui a cortar o nosso círculo, ok? E como vocês veem, é um corte limpo. Esta cartolina também é uma cartolina pintada em massa, por isso é sempre amarela também de lado. Pronto, e a partir daqui vocês podem fazer tudo e mais alguma coisa. Fazer caixas, fazer convites, fazer montes de coisas, não é? Aqui a palavras com história é um bocadinho como tu estavas a dizer. Será sempre a experiência em determinados papéis, em determinadas imagens. Não, e é mesmo isso que eu vou falar então a seguir. Então, porque é das dúvidas que as pessoas têm mais. Às vezes as pessoas compram uma máquina e depois dizem que acham que ela não corta ou não conseguem. Pronto. Ela era muito mais simples aqui há uns anos, quando havia só uma lâmina e isso tudo. Se bem que
Agora com o automático também vai facilitar muito a vida para muita gente. Basicamente o que é que nós fazemos? Eu vou novamente carregar, vocês vão ficar aqui a ver o software, mas eu vou novamente carregar o papel amarelo. Está fora da câmara, mas basicamente é o mesmo que eu fiz no início. Okay. E vamos começar como se vocês tivessem comprado a máquina, não fazessem a mínima ideia como é que isto... Eu estou a mudar só para ele voltar, por isso é que eu mudei para uma outra coisa, mas vamos novamente para a minha cartolina lisa. Okay. Aliás, não valia a pena porque eu esqueci-me disto, mas a nova versão do Studio grava... isto é um pormenor muito importante, isto já para quem a tem e que sabe, se vocês começam a mexer nos presets, eles ficam com a gravação que vocês mexeram, ok? A minha Catarina Lisa a partir deste momento ficou com um 5. Okay? Mas vamos imaginar, contrário, vamos imaginar que ela estava como veio, o nosso 3, ok? Isto foi como começou a Catarina Lisa, tinha uma lâmina de 3, uma força de 20 e uma velocidade de 4. Eu sou o tipo de pessoa que gosto de entender as coisas pela lógica, porque assim desta maneira nós conseguimos chegar, conseguimos falar mais facilmente, pelo menos eu consigo chegar. Isto aqui é sempre o quanto a lâmina expõe, por isso vocês pensarem que ela vai sair 0,3 milímetro, ou seja, é o terceiro nível do milímetro. Se o meu papel for mais grosso, não interessa quanta força tem, ele nunca vai cortar, não é? Da mesma maneira, se vocês tiverem muita lâmina, vocês vão cortar o vosso tapete, porque ele vai expor muito e vai atravessar a cartolina e vai cortar o tapete, não é? Portanto, aqui é sempre muito importante que seja em relação à grossura do que vocês estão a trabalhar. Como eu sabia que isto era para uma cartolina mais ou menos de 180 gramas, a experiência já me dizia que isto precisava de um 4 ou de um 5 para começar, não é? A força, a lógica da força é a mesma força que o carrinho faz quando está a cortar para baixo. Portanto, eu nunca gosto, a não ser que sejam materiais especiais, eu não gosto de usar forças acima de 25. Isto só porque ele faz tanta força que às vezes desloca o papel e estraga o trabalho todo. Pronto. O tapete agora vem com muita cola no início, até cola a mais, mas com o tempo ele vai ficando cada vez menos autocolante, não é? Menos perigoso. E há ali uma altura ótima em que nós estamos a trabalhar bem com o tapete, mas se usamos força demais arriscamos a que o carrinho esteja a fazer tanta força na lâmina que arrasta o nosso papel e estraga-nos tudo. A velocidade basicamente é o que quero mesmo dizer, que é a velocidade com que a lâmina anda. Pode ser uma velocidade muito alta se for um quarto, por exemplo, este círculo eu podia ter cortado muito facilmente quase na velocidade máxima, que eu acho que não havia problema. Se o desenho for muito detalhado, precisam de uma velocidade mais pequena que é para a lâmina poder dar a volta. Ou seja, vocês têm que imaginar, e isto eu posso explicar desta maneira. Aqui pegar um bisturi. Vocês têm que imaginar que a nossa lâmina é um bisturi, né? Ela, embora esteja assim, metida dentro daquele carrinho, não é? Ela roda. E porquê é que ela roda? Porque ela vai, conforme vai cortando o círculo, ela vai ficando sempre com a lâmina virada para a frente, ok? Se tivermos uma coisa muito detalhada, ela precisa de uma velocidade muito pequenina para ela dar as curvas todas como deve ser, ok? E por isso é que eu digo que o meu círculo podia ser com uma velocidade maior, que a lâmina viraria na mesma. Se tiver curvas muito pequenas e isso tudo, a velocidade tem que ser mais pequena. Mas vamos então imaginar que vocês não sabiam que isto não cortava, ou que vocês não faziam a mínima ideia. Vocês escolhiam a cartolina lisa, não é? E iriam enviar. Vou fazer assim para verem. Também há aqui um botãozinho de teste que eu explico já a seguir. Pronto, ela iria cortar. Nós iríamos tirar o nosso tapete. Aliás, eu não vou tirar só para ele ficar no sítio, mas vocês veem que ela não cortou. Até abaixo. Não soltou. Porque, como eu vos disse e tinha suspeitado, a lâmina está muito
muito pouco exposta, ok? O que eu gosto de fazer aqui, gosto de dizer às pessoas não mexam em tudo ao mesmo tempo, porque senão depois vocês perdem a noção de onde é que estão. O que eu aconselho sempre as pessoas a fazer é subir uma vez a lâmina, voltar a tentar. Vocês não viram isto porque eu estava a ver uma coisa, mas eu subi do 3 para o 4, ok? Vou voltar a tentar. Ele aqui está a tentar por cima do outro corte, por isso nós não temos bem a certeza se já não é de serem 2 cortes seguidos, mas pronto, assim, como vocês veem, já soltaria, ok? Portanto, na realidade eu nem precisava ter ido para o meu 5. No entanto, vocês aqui já tinham descoberto que isto seria o suficiente para uma cartolina de 220 gramas. O que eu aconselho depois é guardarem estas configurações todas. Há muitas pessoas que fazem um fecheirozinho, ou mesmo num bloco de notas, e dizerem a cartolina LR corta com o 4, força 20, velocidade 4. Okay? Se mesmo assim ela não cortasse, eu subiria aqui a força 2 vezes e voltaria a tentar. Okay? E assim devagarinho, eu sei que mas de qualquer maneira vocês só fazem isto uma vez. Se continuarem sempre a trabalhar com as mesmas cartolinas, para a próxima vocês já sabem. Até porque há muita coisa que influencia isto. A umidade pode parecer que não, mas tem influência. Cartolinas da mesma marca, mas de cores diferentes. Às vezes uma é mais grossa que outra, embora seja muito pouco, mas é o suficiente para depois isto cortar o branco e não cortar o amarelo, por exemplo. De qualquer das maneiras, você tem aqui um botão de teste. E o que é que este botão de teste faz? Eu vou só mudar para a máquina. Vocês têm qualquer configuração ali e ao carregarem no teste, ele faz isso mesmo, vai fazer um teste. E o teste na silhuete, o antiguinho teste, é um quadrado com um círculo no meio. Como vocês veem, eu ainda não tenho bem... Olha, ou seja, ali cortou bem o círculo talvez, mas aqui eu ainda punha mais um bocadinho de lâmina, ok? Pronto. E vocês depois podem voltar a fazer os testes que quiserem, sem terem que estar a estragar um desenho para fazer o vosso teste. Aquele botãozinho de teste serve para isto mesmo, ok? Pronto. Esta provavelmente cortou bem, porque no primeiro estava no 3, mas como fez um corte, eu passei a segunda vez com o 4 e foi o suficiente. Mas o meu teste mostra-me que talvez seja melhor mesmo o 5. Okay? Se o vosso tapete começar, é normal ele ter isto, eu não sei se vai ver, é normal ele ficar com marcas, ok? Mas quanto mais superficiais as marcas, quer dizer que vocês têm umas configurações boas, ok? Se começam a marcar muito o tapete, quer dizer que estão a pôr lâmina a mais, ok? Pronto, e será assim que vocês vão configurar os vossos cortes, ou melhor, os vossos materiais, sempre mexendo um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo, pronto. Eu só não aconselho mesmo muito mexer em tudo ao mesmo tempo. Eu fazia muito isso quando comecei, porque às tantas já não sei se tem força a mais, se tem força a menos, se o que mexeu foi... aliás, havia uma coisa que a própria silhuete dizia para fazermos, mas que eu conseguia nas roquetes, mas que este não sei se consigo. E aqui em câmera então ainda vai ser pior. Mas que é, só aproveitar aqui o meu tapete. Se vocês fizerem assim com a lâmina, manualmente mesmo, e ela cortar, quer dizer que pelo menos a exposição da lâmina está no sítio certo. Ou no sítio certo ou muito perto do sítio certo. E vocês só têm que se preocupar com a força, ok? Isto é uma maneira para... Se ela tivesse de uma maneira em que, por mais que vocês à mão fizessem e ela não passaria para o outro lado, vou tirar para vocês verem. Vocês saberiam que estavam longe da exposição da lâmina, ok? Nunca vão subindo só a lâmina, porque o problema pode mesmo ser a força, e às tantas vocês vão subindo e depois estão a estragar o tapete necessariamente. Isto tem que ser mesmo uma conjunção de força com lâmina. E há muitas coisas que têm influências. Às vezes parece que é o mais complicado da silhuete, mas
o papel tem influência, a cor do papel tem influência, o desenho vai ter influência, isto pode cortar muito bem este círculo, mas depois eu daqui a pouco mando cortar uma coisa mais detalhada e aqui eu tenho que mexer um bocado nas configurações. Por isso muita coisa pode influenciar isto, ok? Então eu não sei se o Marco tem alguma pergunta vossa, acho que não. Não, para já ainda não. Fala um bocadinho mais pelos cortes, que normalmente nas primeiras vezes cortam sempre primeiro o tapete. Depois comecem com pequenino, ok? Não há mal nenhum em. Deixa eu ver o que é que vocês estão a ver. Não há mal nenhum em começar com pouco, mesmo que não corte absolutamente nada. E vão subindo, pronto. Se bem que depois vocês vão percebendo que aqui há. E aliás, depois vocês podem gravar os vossos próprios. Se bem que eu não gosto muito de fazer isto, pois, porque depois trabalho com computadores diferentes e fico sem os meus settings. Mas, por exemplo, no outro computador eu já tenho materiais gravados com o meu próprio nome, onde eu clico aqui. O que é que aconteceu? Eu clico aqui adicionar novo tipo de material e eu dou o meu próprio nome com os meus settings e ele fica gravado. Eu faço isso normalmente, ou fazia quando fazia muitos cortes, só por uma questão de facilidade, para não estar sempre a ver nas minhas notas, mas não me fiava muito nisso, porque às vezes havia um upgrade que dava-me cabo disso, ou às vezes ia trabalhar para outro computador, já não tinha isso, ficava à hora. Eu aconselho vocês terem outro tipo de nota. Pode ser um fecheiro no computador, pode ser onde vocês escrevem, pode ser um bloco, mas pelo menos guardem essas notas que é para não ficarem depois descalças, como se costuma dizer. Ok? Pronto, se vocês. A Silvia tem muito que se lhe diga. Uma coisa que eu também queria vos dizer é que se quiserem ver alguma coisa em especial, eu tento passar por lá, mas eu vou tentar, pelo menos, dar o que eu acho que é o mais básico, ok? Pronto, como vocês veem, vocês podem então desenhar cortes que vocês quiserem, vocês podem importar para aqui arquivos, eu já chego lá, mas uma coisa que que a Silhouette tem é uma loja cheia de moldes. Eu vou ter que passar aqui isto para o outro, para vocês verem. Eu, como estou a fazer o direto, a minha internet fica altamente lenta. Eu já vos vou mostrar. Pronto, os moldes na Silhouette não são caros, estão montes e montes e montes de moldes e vocês, se aprenderem a olhar para eles como coisas que vão usar muito tempo, vocês, por exemplo, podem ver aqui 74 cêntimos de dólar, mas é mais ou menos 74 cêntimos, este porque tem promoção. Uma caixa 1,99€, esta flor 1,87€. Como vocês podem ver, não é. Muita gente está sempre à procura de moldes grátis, moldes grátis, moldes grátis, e na realidade, se for uma coisa mais complicada como esta flor, eu falo por mim, não me importa nada de dar 1€, 2€ e já fico com a flor para outra coisa. Eu dou sempre o mesmo exemplo, que é uma vez fiz um unicórnio, quando havia aquela mania, aquela moda, daqueles unicórnios que eram só as orelhinhas, umas flores e o chifrezinho do unicórnio. Eu quis fazer um grande aqui para a montra e em vez de estar à procura de moldes ou a rastrear, que é outra coisa que depois vocês aprendem a fazer, porque vocês podem depois também, através de desenhos, fazer os vossos próprios moldes, mas isso, se conseguir chegar lá hoje, eu mostro-vos. Mas muita gente esquece desta parte e eu acho que esta parte é muito importante. Até porque, agora deixem-me mudar para aqui. Vocês depois ficam com uma biblioteca. Ela, quando. A minha já é um bocadinho maior, embora eu confesso-vos que eu não uso o Silhouette Studio para cortar, uso o Corel Draw, um programa vetorial, e por isso eu também não tenho muitos moldes. Há pessoas que têm centenas e centenas e centenas. Mas para começar, vêm sem borla com a máquina. Okay. E vêm. E aqui nos downloads recentes eu acho que tenho os que, porque depois as máquinas também oferecem
um mês grátis de uma subscrição da loja que vos deixa tirar, eu, se não me engano, 25 designs ou assim uma coisa. E estes moldes, ainda por cima, vocês podem olhar para eles como eles são, podem achar piada a qualquer um deles, mas também como que parte deste molde é que eu posso usar. Por exemplo, se vocês olharem para esta caixa, vou puxá-la, que eu uso muitas vezes em duplo clique, não é? Pronto, eu fico com o molde da minha caixinha, não é? Mas também fico com uma silhuete de coelho. E outra coisa que nós não podemos fazer na SysX, mas que aqui podemos, é que eu não tenho necessariamente que fazer a minha caixa ali com o recorte do coelho. Eu agora podia ir buscar um coração ou uma bola e fazer ali, ou pura e simplesmente não fazer, não pôr ali nada, não é? E outra coisa é que eu posso pegar na minha caixa, fazê-la mais pequena, fazê-la maior. Pronto. Isto é a grande diferença entre a SysX e a Silhouette, para quem fala muito nisto, é que aqui os nossos moldes são muito mais versáteis, não é? Mas o corte também não é tão direto. Eu vou pegar só noutra folha, porque assim, vou ver que cores é que eu tenho aqui que fossem porreiras. Vou mudar para aqui. O Marco está a dizer que estão a perguntar por vinil. Eu já vou chegar ao vinil, sim, que o vinil é das coisas mais importantes. Ou não é das coisas mais importantes, mas muita gente usa a Silhouette pura e simplesmente para vinil. Ok. Vou pôr este só para ela ir cortando e depois vocês perceberem um bocado. Mais uma vez, eu vou fazer devagarinho no estúdio. Deixa os coelhinhos de fora, a minha folha está ali. Ok, vou para enviar. Normalmente nas caixas, na Silhouette, o que se usa para as dobras é um pontilhado, embora existam outras maneiras de fazer as dobras, mas por norma se usa um pontilhado. Eu já sei de antemão que vou precisar de pôr aqui isto no meu 5, ok, e deixar, porque esta cartolina que eu estou a usar é uma LR na mesma, como aquela amarela que eu tinha há pouco. E vamos enviar. Espera aí, que isto está aqui a dar um erro. Está a revelar a lâmina mais uma vez. Eu já vos mostro que a gente ela cortada. Vou passar aqui. Vou explicar outra coisa. Então corta. O Silhouette Studio vai cortar uma série de coisas. Eu agora a seguir vou explicar o corte com impressão. Mas antes disso posso explicar as configurações, ok? Então, para nós termos sempre noção do que é que estamos a cortar, nós temos sempre que, aqui dentro das nossas máquinas, que tivemos mais do que uma, temos que escolher a nossa base de corte, existem várias, normalmente a que vem com a câmera é esta, 12 polegadas, agora existe uma maior que, se vocês tiverem com 12,4, mas pode ter uma máquina A4 que se vê tanto, se chama 4. E o meu papel escolhem aqui, se vocês tiverem papel 12x12, se vocês tiverem papel A5, se tiverem papel A6, ou seja, não tem que cortar só folhas A4, vocês podem inclusive aqui regular se têm um papel 10x10, se têm um papel 20x20, e aqui como em todos os softwares de edição de texto, se está lá abaixo, se está lá abaixo. E isto serve para quê? Isto serve para nos dar uma noção de onde é que estamos ali, se quisermos que certas coisas batam no sítio, porque como vocês veem tem aqui estas grades, esta grelha,
que se vai refletir, vamos passar para este lado, na grelha aqui da nossa máquina. Portanto, é sempre boa ideia configurar o papel sempre como deve ser, habituarem-se a fazer isso, porque assim podem aproveitar todos os restinhos de papéis que tenham e através da grelha tirar este. Vou buscar aqui a minha. Já agora uma questão em relação àquilo que estás a fazer agora, que é da Andreia Silva, que se não quiser o pontilhado e apenas vincar, qual é o processo? Pronto, existem vários processos, isso vai depender um bocado do vosso material. Isso já é uma técnica, eu não diria avançada, mas um bocado. Eu o que fazia aqui era meio corte. E como é que eu fazia o meio corte? Eu tinha uma segunda lâmina. O que é que eu estou a dizer? Tinha uma segunda lâmina aqui. E eu depois ia fazer estas linhas que estão picotadas. Ia fazê-las numa outra cor. Para depois, quando eu fosse ao estúdio, enviar o meu trabalho, eu primeiro mandava estas linhas todas com uma lâmina muito baixinha que ia só, e com pouca força, que ia só fazer género de um meio corte, ok? E depois então dela fazer isto é que ela passava para a outra lâmina que cortava. Portanto, isto tudo de uma só vez. Esse meio corte pode não funcionar em alguns papéis, por exemplo neste, vou ver se vos consigo mostrar, como ele também é roxo por dentro, o meio corte ia ficar porreiro aqui. Há outros papéis que cartolinas pintadas ou isso tudo que o meio corte não fica tão com um acabamento tão porreiro, mas basicamente o meio corte é a única maneira que eu conheço de fugir aos pontilhados, pronto. Porque eu também não gosto muito dos pontilhados. Há pessoas que não se importam, mas eu não acho piada aos pontilhados. Pronto, a nossa. Sim. Tenta só repetir o que estavas a dizer na altura que estava o corte a ser feito, porque as pessoas não perceberam. Que as pessoas não perceberam, ok. Eu ainda pensei nisso, mas. E agora, Marco, o que é que eu estava a dizer quando estávamos a cortar? Então eu estava a falar. Ok, já sei. Eu estava a falar das configurações dos tapetes, ok? E das folhas. Eu já vos vou mostrar ali. Já agora vou terminar a nossa caixa. Porque é muito importante vocês, como têm no tapete aqui como têm no tapete esta grelha, se vocês se habituarem sempre a configurar a grelha e o tapete, vocês têm sempre como já sabem, como eu sou homem, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto faço a caixa, não consigo ir explicando. Pronto, teríamos a nossa caixinha, ok? Ainda não está, não fechei bem em baixo, mas então o que eu estava a dizer quando a máquina estava a cortar é que os tapetes têm esta grelha. Esta grelha serve para nos ajudar. Como nós temos também aqui uma máquina onde carregamos sempre o tapete no mesmo sítio, né? Vou passar aqui. Basicamente aqui é onde vocês escolhem que tipo de tapete é que têm. Este é o tapete normal que vem com a câmbio 4, que é 12x12, mas também pode ser um tapete 12x24 que se compra à parte, que é um tapete muito maior. Vou-vos mostrar. Que vos deixa fazer coisas muito maiores. Okay. Também pode ser um tapete da Portrait, que é um tapete A4, da máquina Portrait, que é um tapete pequenininho. Mas depois, além do tapete, vou voltar aqui para o meu 1212. É bom que vocês configurem o papel, porque se vocês tiverem. Vocês não têm sempre que cortar em papel A4. Vocês podem cortar no papel 12x12, A5, A6, o que vocês quiserem. Inclusive podem aqui definir o tamanho do papel. E isto o que é que quer dizer? Quer dizer que vocês podem sempre controlar onde é que estão a imprimir onde é que estão a cortar as coisas, porque esta grelha vai-vos dar sempre noção de onde é que estão. Vamos imaginar que vocês tinham um papelinho pequenininho. Papelinho com 100 por 100. Oi.
Vocês sabiam que tinham um papelinho 10x10, 100 milímetros neste caso, não é? Sabiam que o iam encostar sempre ali ao canto, que o nosso canto é que manda. E se tivessem várias coisas para cortar, poriam aqui o que. Ou seja, ela dá para aproveitar qualquer bocadinho de papel que vocês tenham. Vocês podiam muito bem ter aqui outros papéis, sim. Põe aqui um bocadinho de papel, aqui um outro, e com os quadradinhos da grelha vocês sabem perfeitamente onde é que vai caber, ok? Portanto, era isto que eu estava a dizer quando ela estava aqui a fazer barulho. Eu tenho que ver se muito despacho, porque senão eu dou-vos uma grande seca. Eu vou voltar então para o meu papel A4. E vou-vos explicar outra coisa que é das mais importantes, e eu acho que é a grande vantagem da Silhouette em relação à Cricut e em relação à Brother, que é o print cut. E o que é o print cut? Existe uma maneira de fazermos com que a Silhouette, com que criamos aqui o nosso projeto todo no estúdio, inclusivamente com o que queremos imprimir e depois com os cortes onde nós queremos que eles vão acontecer, por cima das impressões, digamos assim, e bater tudo certinho. E como é que pode bater tudo certinho? Bem, para já vocês podem alinhar sempre o tapete muito direitinho e sem usarem marcas de registro, que eu já vos explico o que é, fazerem este tipo de técnica. Não é? Mas a Silhouette tem uma coisa que se chama as marcas de registro, que estão aqui nas configurações de página. Okay? E ela põe umas marcazinhas, que normalmente é aqui um quadradinho e duas. E a partir daqui, vamos imaginar, eu vou voltar aqui à minha biblioteca. Eu se calhar vou escolher o mesmo que usei há pouco, só para que vocês não se confundirem. Deixem lá ver se eu encontro. Exatamente. Pronto. Eu ia buscar um desenho, neste caso é um desenho de corte. Ou seja, se eu utilizasse assim, ele ia cortar isto, mas eu vou modificá-lo um bocadinho. E como é que eu vou modificar? Aqui em cima temos a cor do interior dos nossos moldes e a cor exterior, a cor da linha. Eu vou escolher aqui assim um verde. E para a cor da linha vou tirar, que é este. Não tem nada, ok? Portanto, eu queria imprimir isto no meu computador. Há aqui um botãozinho que se entra na página. Mas depois queria que a Silhouette me cortasse. E eu estou a fazer uma coisa bastante simples, mas é só para vocês perceberem o contexto, ok? Porque o print cut deixa-vos fazer coisas muito mais complicadas e as marcas de registro servem para isso mesmo. Portanto, eu estou só com as setinhas a pôr isto. Então, vamos imaginar que eu queria mandar para a minha impressora as letras, o Home Sweet Home, em verde, este verde tipo água, mas depois queria que a máquina cortasse esta coisa vermelha, não é? E mais uma vez eu estou-vos a mostrar um exemplo muito, muito simples, mas vocês podiam encher esta página toda de, sei lá, toppers de cupcakes, imaginem que estão a fazer uma festa qualquer e que escrevem aqui parabéns Diogo, do vosso filho, e fazem uma impressão qualquer e depois um corte e depois enchem a página toda de pequenos toppers. O importante no cupcake, no cupcake, o importante no print cut é que esta parte cinzenta que vocês estão aqui a ver não pode ser utilizada, porque a máquina tem um laser para ver estas marcas e então nós não podemos mesmo utilizar esta parte cinzenta. E pronto, nós a partir daqui iríamos fazer arquivo, imprimir. A Silhouette não imprime, ok? Ela só deixa imprimir daqui porque nós estamos a fazer o nosso projeto todo aqui dentro, ok? Por isso, como vocês veem, ela iria só imprimir as marcas de registro e o verde, não imprimiria o corte. Aqui vocês fariam imprimir, escolhiam a vossa impressora por aí fora. Eu só não faço isso porque não tenho nenhuma impressora aqui perto. Quando tivessem o papel cortado, e agora eu vou fazer como naqueles programas de receitas da televisão, eu tenho aqui um que fiz antes, ok? Está um bocadinho mais pequenininho. Eu vou aqui então no enviar. E agora vamos ver onde é que eu puxo.
aqui para vocês verem. Ok, portanto, o que saiu da minha impressora é isto, com as marcas de registro, que eu agora vos vou mostrar, que é para vocês verem como é que funciona a leitura das marcas de registro. E é isto que permite vocês fazerem, por exemplo, esta caixa com uma impressão em todos os lados, em papel branco. Vocês faziam tudo dentro do estúdio, imprimiam primeiro com marcas de registro, a máquina depois vai ler as marcas de registro, como eu já vos mostro, e ia ficar tudo certinho e centrado como vocês fizeram no estúdio. Okay? Portanto, carreguei normalmente como faria. Pronto. A única diferença agora aqui no estúdio é que, como tenho vários objetos, eu vou aqui escolher cortar por linha, que é o que eu também prefiro. Eu não vou entrar agora muito dentro disto, mas isto também é fácil depois de perceber, só para não perdermos mais tempo. Mas, ou seja, basicamente, como eu tenho um círculo em vermelho, eu vou escolher que quero cortar, aqui é onde sempre queremos cortar, em que ferramenta é que está, neste caso está na 1, que é uma lâmina automática, e aqui escolho a ação e a ferramenta, ou se o que tiver selecionado aqui vai aparecer aqui em baixo. Okay? Quando está aqui selecionado é o que está aqui em baixo. Pronto, eu vou voltar para a minha cartolina lisa, a minha ação vai ser cortar e a minha ferramenta vai ser autolâmina. Okay? Este papel branco é um papel de 180 gramas, por isso eu vou deixar na cartolina lisa tal como ela veio, com o 3, 20 e 4, e eu acho que vai resultar tudo bem. Pronto. Agora vou só mudar para aqui para vocês verem a diferença. Se calhar vocês não me vão ouvir quando ela estiver a trabalhar, ela vai primeiro com o laser ler as marcas de registro e a partir daí sabe onde é que está e passa para o corte. Ok? Isto tinha que correr mal mesmo à primeira, que eu devo ter carregado isto mal. Então é por eu estar aqui Isto é um laser que lê mesmo aquelas marcas pretas. E se vocês estiverem num sítio com pouca luz, às vezes isto não corre muito bem. Não. Bem, pelo menos é bom que vocês já ficam a saber o pesadelo que às vezes é as marcas de registro. Porque as marcas de registro davam um vídeo só por elas próprias. E tal como nos programas de cozinha, eu fiz isto antes. E correu perfeitamente. Mas quando eu estou no live, como e não quero mesmo. Tentar fazer outras vezes com luz assim. Ah, boa ideia, Marco. O Marco está-me a dar aqui um bocadinho mais de luz. E vamos ver se... Uma coisa muito... Eu já vos digo depois dela cortar. Pronto, vamos só certificar. Pronto, e como vocês viram, era mesmo da luz. Porque isto tem aqui um laserzinho e o laser tem que... O laser tem que ter luz suficiente para ler bem. Quando fiz isto há bocado estava aqui mais luz natural aqui da janela e então agora por causa disso é que ela deve ter falhado. Pronto, como vocês veem, ela com as marcas de registro conseguiu saber onde é que está. Acho que estava aí alguém a perguntar, mas que também alguém já respondeu, e sim, ou seja, ela não imprime,
Vocês só podem imprimir com as marcas para depois ela saber o que é que, onde é que está e para se guiar com a impressão, ok? Isso é que é o print cut. E vocês depois podem imprimir numa impressora que tenham, um laser já de tinta. Pronto. Não podem nunca vou dar aqui, usar estas áreas aqui, senão isso corre-vos mal, ok? Eu queria aproveitar para vos dizer, não era isto que eu queria fazer. Queria aproveitar para vos dizer que nós estamos quase a lançar um curso. Este curso já está há muito tempo para sair, mas eu já estou mesmo na fase de edição, por isso na semana que vem já deve estar aí. E no curso isto está explicado de uma maneira muito melhor, até porque não sou eu a fazer a maior parte das aulas, é a Carolina, e ela explica e dá muitas dicas de como é que se fazem as coisas, inclusivamente ela é uma grande adepta de fazer o print cut, ou seja, impressão e corte, sem as marcas de registro. Porque quando se tem muitos trabalhos, muitas caixinhas para fazer todas iguais e que tenham impressão e corte, ela tem umas dicas de como nós podemos fazer, que basicamente tem a ver com a posição do tapete, mas tem umas dicas que podemos poupar muito tempo, porque se estamos sempre a ler marcas de registro, isso vai ter influência no tempo, vamos cortar muito menos e por aí fora. Mas nesse curso, aliás, vocês já sabem que eu esqueço-me sempre, mas eu deixei aqui este link que vocês veem aí em baixo, silhouette.papeloja.com, é deste meu site, onde vocês podem deixar aqui o vosso e-mail, ok? Isto tem mesmo que clicar por causa da proteção de dados, ok? Mas onde vocês podem se inscrever para serem depois dos primeiros a receber quando o curso sair. Ele deve com certeza sair durante a próxima semana ou no próximo fim de semana. E as pessoas que fizerem a pré-inscrição vão conseguir adquiri-lo por metade do preço. Ele por si já não vai ser muito caro, porque este vai ser só o de iniciação e depois virão outros mas se quiserem receber mais informações, não se esqueçam de ir a silhouette.papeloja.com, deixem aqui o vosso e-mail e o vosso nome, que depois assim que ele sair avisamos, e depois se vocês acharem que vale a pena podem comprar o curso de uma maneira mais barata, ok? Agora, a dona Lorena estava a dizer que costuma fazer a linha da marca de registro com a grossura de 1 e que normalmente corre sempre melhor. Ok. Boa dica, pronto. Nós também aumentar a grossura. Estamos sempre a aprender assim, porque aqui... Por acaso isso também eu fazia isso na máquina, na primeira máquina. Ok. Passava com caneta. Porque vocês aqui nas marcas de registro, normalmente elas vêm sempre assim. Muita gente diz-vos sempre para não mexerem nisto. Mas de facto elas podem ser mexidas. Elas podem ser mais curtas, que vos dá mais espaço. Assim como podem ser mais grossas. Que é o que é... Já me esqueci o nome, Marco. A Liliana. Que a Liliana estava a dizer. Ela assim com talvez o laser se entenda melhor e perceba. Porque basicamente o laser tem que perceber a diferença entre o preto e o branco. E por isso é que vocês não podem pôr nada nestas zonas. Não é? E então esta dica da Liliana é mesmo muito porreira, porque isto é capaz de vos poupar muitas horas, muito tempo com problemas de marcas de registro. Mas às vezes ou é a luz, ou é isto mal colocado. Às vezes acontece o laser estar sujo por baixo, mas isso não é das coisas que mais acontece. Mas a Silhouette consegue ser uma máquina bastante teimosa. Então quando é marcas de registro, e se calhar vocês que a têm sabem o que é que eu estou a falar, ela às vezes é uma máquina assim um bocadinho teimosa, né? Pronto, eu aqui no meu mini alinhamento, até porque eu queria ver se durava 1 hora e já só tenho 8 minutos, mas porque ainda queria falar do vinil e das canetas, mas então eu vou primeiro falar do vinil. Primeiro do vinil vou-vos mostrar que esta 4 tem... Deixa-me só aqui voltar para a realização. Já está. Esta 4 tem... o modelo antigo A3 tinha aqui uma gavetinha para guardarmos instrumentos, ferramentas. Esta 4 o que eles fizeram foi, se consigo, um suporte para rolo de vinil, porque há muita gente, e eu se calhar vou ter que chegar lá um bocadinho para a frente para vocês verem melhor. Há muita gente que pura e simplesmente a usa para vinil, ou pelo menos que
que o vinil é a maior parte, por exemplo, centros de cópias que façam trabalhos com vinis. Se comprarem uma máquina mais profissional, é bastante mais cara do que uma Silhouette. E às vezes há pessoas que compram uma Silhouette só para fazer isto. Pronto. E este suporte é bastante simples, ele sai completamente ali de dentro. Esta peça pode andar só para vocês se tiverem desculpem, rolos com tamanhos diferentes. Esta parte é onde me vejo sempre mais aflito, mas porque isto tem que passar aqui por uma. Ok, já está. Pronto. A Silhouette também tem sempre câmbio. Este carrete aqui é fixo. Estes que têm umas molinhas servem para ajudar a manter os materiais no sítio. Mas depois temos aqui uma alavancazinha que faz subir isto, porque este nosso carrete anda de um lado para o outro conforme nós tivermos um tamanho de vinil diferente ou de material diferente. Okay? Nas versões anteriores a maneira de mexer nisto era diferente, agora na 4 é tipo um botão que se carrega e que o solta. Depois ele fica preso, digamos assim, ou pelo menos. No entanto, este ferrinho tem umas marcas, uns sulcos, onde ele encaixa. Se vocês virem, vou começar a puxar e ele prendeu, ok? E ele funciona melhor nestes sulcos do que solto, ok? Pronto, e porquê é que eu fiz isto? Porque o meu vinil tem 12 polegadas. O vinil pode ser cortado sem tapete. E era assim que vocês fariam. Tinham no isto direito. O meu vinil não está bem cortado, mas ok. Baixar a alavanca. Okay. E a partir daqui vocês podiam cortar o vinil mais comprido, mais curto. Pronto, eu acho que eu aqui não vos consigo dar a mesma certeza, mas eu dá-me ideia que a Cameo 4 vai até aos 5 metros de comprimento. Eu não quero estar a dizer nenhuma asneira, se calhar são só 2, estou a achar 5 muito, mas de vinil sem tapete, ok? Eu vou cortar vinil, mas não desta maneira. Queria-vos só mostrar o rolo, o suporte rolo, digamos assim. Depois dobra e volta ao mesmo sítio. E até porque, voltando a falar, vou voltar a mostrar aqui. Voltando aqui ao nosso estúdio, mais uma vez, é muito importante estas configurações. Se vocês deixam isto ligado, para cortar vinil vai-vos correr mal, que ela vai procurar pelas marcas de registro, não vai encontrar. Portanto, desativada. E agora aqui, que tapete é que eu tenho? Eu já vou apagar isto, porque nós já não precisamos. Que tapete é que eu tenho? Base de corte. 12-12 da câmbio. Okay. E agora, tamanho do meu mídia. Eu vou pegar aqui num bocadinho de vinilo. Isto até porque vos dá uma ideia que vocês podem usar bocadinhos que tenham resto, ok? Eu vou pegar no meu tapete. Ali. Pronto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrados mais ou menos. 1, 2, 3, 4 quadrados. 5 por 4. Vou só voltar a puxar isto para fora. O tapete só tem cola até aqui, por isso é muito importante que os roletes andem fora da cola para não se sujarem de cola. E por isso é que eu puxei isto agora para mim. E como eu vos tinha dito, vou transicionar aqui novamente. Eu tinha 5 quadradinhos, não era? 5 por 4. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 4 separei uns 10 cm. 1, 2, 3, 4. Se vocês tiverem atenção a fazer isto desta maneira, sabem que o que está refletido aqui é o que vocês têm no tapete. Não é? E agora nós aqui vamos, para eu vos mostrar o vinil, vou talvez escrever qualquer coisa.
até para vocês perceberem que o Silhouette Studio também funciona com todas as fontes que vocês tiverem no vosso computador. Vocês basta verem aqui as fontes, tem que ter isto estacionado e a partir daqui vocês podem escolher as fontes que quiserem. Vou tentar escolher uma daquelas trabalhadas. Esta é muito fininha. Também estou aqui a demorar mais tempo porque este não é o computador onde eu normalmente trabalho com a Silhouette e por isso não tenho aqui grande coisa que... Bem, esta não é assim a mais bonita do mundo, mas como é gordinha é boa para o vinil, vamos fazer, ok? Cortar vinil é das coisas mais simples porque normalmente ele corta muito facilmente e basta terem os settings corretos que... Pronto, eu vou aqui procurar. Outra coisa estranha é que, e eu não percebi isto durante muito tempo, e também continuo sem saber se percebo bem, mas é que isto nem está por ordem alfabética, nem está por ordem de tipo, nem está por ordem de nada. E eu acho que isto tem a ver por ser uma tradução dos materiais em inglês. E então isto estaria ordenado alfabeticamente com o material em inglês. Não sei porque a Silhouette nunca melhorou isto, mas ok. O vinil, se não me engano, está mais para o fim. Já estamos a ver aqui algum vinil. Pronto, vinil lustroso. A Silhouette, o vinil só tem uma coisa que se lhe diga, não é bem uma dificuldade. Existem muitos tipos de vinis diferentes, ok? E por norma eles vão sempre cortar com os mesmos settings. No entanto, existem vinis melhores, vinis piores. Normalmente os vinis até se chamam vinis por anos, porque normalmente os vinis são usados nas montras, com letras, por exemplo. E chama-se o vinil de 3 anos, o vinil de 5 anos, o vinil de 7 anos. Há muito essa... A Silhouette decidiu que isto está feito para os materiais da Silhouette, como eu vos disse no início. A Silhouette decidiu que ia fazer o lustroso, portanto o brilhante, com um vinil um bocadinho, de uma qualidade um bocadinho inferior, e o vinil mate, ou como é que ele lhe chama? E o fosco, é um vinil um bocadinho melhor. Mas como vocês veem, o setting é o mesmo. Eu, como conheço o meu vinil, porque este é um vinil que eu tenho que é loja que compro mesmo profissional, eu sei que o 1 não chega. Mais uma vez, lá está tal coisa, vocês cortariam agora, fariam um teste. Aliás, vamos fazer isso. Vamos deixar com os settings da Silhouette. Ele fez ali o meu quadradinho. Isto é uma coisa muito porreira para o vinil. Vocês têm que... E ele não cortou. Ele conseguia-se descascar, mas era um bocadinho mais... Ele ainda não está no ponto. Porque, como eu sei, este meu vinil é um bocadinho mais... É um bocadinho melhor em qualidade e é um bocadinho mais resistente do que o da Silhouette. Por isso eu vou mudar. Eu no vinil até fazia 2 passagens. Eu sei que me chamam um maluco, mas eu gostava de fazer. Mas eu vou mudar a lâmina para 2, que eu acho que já é o suficiente para correr tudo bem. Ela terminou. Vamos tirar. E como eu vos tinha dito isto, aliás, eu tinha trazido isto para vos mostrar. A Silhouette tem uma série de ferramentas
Esta espátula de ferro é muito porreira para levantar até os papéis quando o tapete está muito. Este então eu acho que é imprescindível para descascar o vinil. Eu nem sei como é que conseguem fazer sem isto. E ainda há mais, eu trouxe-vos. Eu trago estas coisas para aqui, mas depois esqueço-me sempre de mostrar. Este é o. Deixa-me só mudar aqui para a câmera para eu ver se estou a mostrar direito. Isto é o que eu gosto mais porque é um kit que tem várias coisas. E isto porquê? Porque embora exista separado este ganchinho e separado a espátula, o preço destes dois juntos vai dar o mesmo que este e vocês já ficam com isto que eu vou mostrar também agora, que é importante para o vinil, e este que se chama o Pick Me Up, uma coisa assim, que é uma ferramenta que era muito conhecida antigamente, que é isto, que aqui tem uma série de piques e não sei o quê, mas que eu nunca utilizei muito, mas que deste lado é porreiro porque tem uma massa tipo Bostik, e então é boa para nós apanharmos. Ver se eu vos consigo mostrar. Para nós apanharmos coisas, porque a massa cola, e se ela se gastar é só carregar com um bocadinho mais de Bostik. Portanto, ou seja, eu normalmente aconselho sempre este, porque o preço de dois destes é o mesmo que este e vocês ficam com isto e com isto. Eu tinha trazido aqui montes de coisas, não esqueci-me de vos mostrar tudo agora também. O vinil depois tem que ser descascado, ou seja, vocês têm que olhar para ele. Se eu vos consigo mostrar. Vocês cá não vão ver, mas a máquina. Porque, ou seja, a ideia é cortar a parte de cima e não cortar a parte de baixo. Porquê? Porque, aliás, Marco, eu não sei se me podias fazer um favor. Que eu esqueci-me completamente. Se podias ir lá abaixo buscar um bocadinho de transfer, que eu esqueci-me. Já agora mostrar. Isto é meio improvisado, a transferência, mas eu já agora mostro-vos. E por isso é que vocês veem. Eu acho que fiz a geneira a mover, pois fiz. Mesmo à risca. Já sabem que comigo é sempre façam como eu digo, não façam como eu faço. Ou seja, eu li isto tão bem, depois acabei por pôr. Mas pronto, mas vocês percebem a ideia de alinhar bem o papel e de medir bem. Agora tirarei um aqui. As partes de dentro. Se convencer alguém que veja bem, que não é o caso. Então vou aproveitar e tirar do tapete, também já podia ter feito isso. E é aqui que às vezes a espátula também dá jeito. Porque estes tapetes normalmente vêm muito. Como vocês veem, vêm com muita cola. O que é uma coisa boa no início, às vezes pode ser má se vocês. Por exemplo, o tapete que vem com a máquina, não ponham papéis de 80 gramas ou então, mais finos, então nem pensar, porque vão rasgar tudo quando tirarem, ok? Ele vem mesmo com muita cola por causa disso. Ele depois vai chegar a uma altura em que ele vai ficar ali no ponto repousado, no ponto mesmo ótimo. Ele vai ficando cheio de bocadinhos de papel e por isso é que isto também é importante para vocês tirarem os restos. E como vocês veem aqui em cima, que eu tive cortado o amarelo, então é bom para vocês lhe darem uma limpeza. Pronto, tanto as lâminas como os tapetes são material de desgaste, não é? Portanto vocês vão ter que criar, se bem que eu gosto de alguns truques, mas aqui são teorias muito diferentes. Há pessoas que não gostam de usar cola reposicionável para voltar a dar vida ao tapete. Eu acho que é muito porreiro. Só digo sempre, se vocês tiverem toalhitas de bebê sempre ao pé, que isso até é porreiro, até para Sizzix e tudo, darem-lhe uma limpada, porque parece que não, mas estão aqui muitas fibras de papel que podem até não se ver. Eu estou aqui, estou a ver uma vermelha, não sei se vocês veem. E se vocês dão cola por cima agora disto, cola reposicionável, o que vai acontecer é que estas fibras de papel vão vir agarradas aos próximos trabalhos. Eu normalmente uso esta cola, que é 3M reposicionável, é a que eu gosto mais. Há pessoas que usam a vermelha, que é permanente, pronto.
Mas o que eu faço é dar-lhe uma limpeza. Aliás, eu estou sempre a dar-lhe limpezas com as toalhitas de bebê. Porque parece que não, mas ela ganha novamente. Ele às vezes não está a colar bem e se nós passarmos com a toalhita de bebê. E digo toalhinha de bebê porque para não ser abrasivo, ok? Porque há aquelas outras toalhitas de limpeza, mas aí eu já tenho receio que dê cabo da cola, por isso é que eu uso as de bebê. E ela ganha novamente, não volta à força que tinha originalmente, não é? Mas pronto, quando ela começar a ficar mesmo muito desgastada, é limpar mesmo bem com a toalhita de bebê, tapar estas partes aqui com um bocadinho de fita de pintor ou washi tape e dar assim 2 ou 3 sprayadas com aquele. Depois convém pegarem num papel velho e tirarem assim o excesso, só para vir aquelas fibras que não conseguimos limpar, e vocês conseguem dar vida nova ao tapete. Agora, comecem sempre com as lâminas por baixo. Vocês têm mesmo que aprender que a lâmina não pode marcar muito o tapete, porque senão ele vai começar a abrir buracos e também a partir daí é que já não se pode utilizar mais. Mas conseguem-se muitos cortes com o tapete, se ele for bem tratado. Não sei se me trouxeste-me transfer. Sim, está aqui. É só um bocadinho. Queres mais? Não. Aqui. Pronto, normalmente no vinil. Depois para trocar o vinil, para aplicar o vinil tem que se usar um papel de transferência, que este é o da Silhouette, mas como o Marco me foi buscar um bocadinho, este papel até é reutilizável e este papel, o princípio dele é ter força suficiente para me levantar agora as letras e para depois largá-las quando eu as quiser para o outro lado. Sem grande força para não rasgar papel. Sem grande força. O meu papel não está muito. Pronto, então basicamente vocês põem aqui. Agora vou aqui uma espátula. Mais uma daquelas coisas que vem naquele kit. As minhas são pretas porque com o tempo eles vão mudando de cor. Já houve ferramentas em cor de rosa e agora são brancas. Mas como as minhas já têm uns aninhos valentes. Pronto, aqui a ideia é que vocês consigam que o vinil passe para a folha de transferência. Direitinho, por isso é que é muito importante que se corte só a parte de cima e não aquela parte de trás, mesmo para o desenho ficar exatamente como o fizemos no software. Vocês dão-lhe umas voltinhas, às vezes pode ser preciso agarrar uma ou outra. O vinil consegue mesmo muito detalhe, mas quanto mais detalhe, vocês têm mais paciência estão a ter, como vocês vão ver eu aqui com este assento. Só falta o meu S. Boa. Eu estou a fazer isto ao contrário, Marco. Não liguem. Já é do... A ideia é ficar ali, não aqui. Pensava que já estava mais à frente. Pronto, a ideia é ficar agarrado ao papel de transferência. Eu queria vos mostrar também a transferência de têxtil, mas acho que não vamos ter tempo. Aliás, eu não sei se ainda temos audiência, mas não sei se vocês preferem que eu vos mostre as canetas ou a transferência de calor, que é basicamente o vinil têxtil para camisolas e para isso tudo, que é igual a este, mas só tem uma pequena diferença na aplicação. Mas tem que ser feito ao contrário. Pois eu já avisei as pessoas que eu sou muito bom a explicar, mas a fazer nem por isso. Este papel transfer é porreiro que esteja mesmo. Eu às vezes gosto quando ele está já na terceira utilização ou quarta, que é quando ele tem força suficiente para levantar, mas depois também tem força para largar no outro lado. Ora,
Ora, estamos, a Liliana está a dizer que estamos aqui a Pedrical, preferia transferências de texto, a Edith Consciência as canetas. Ok, então já vos mostro. Primeiro se calhar o têxtil, porque estamos no tema do vinil. Não sabia que a Dona Edith estava a ver. E a Andréia Silva diz se desse os dois, maravilha. A Bruna Vicente, transferência de texto. Pronto, a transferência de têxtil basicamente, até porque eu não tenho aqui nada para aplicarmos depois o têxtil, mas... Marco, queres-me terminar? Eu vou mostrar a transferência de têxtil. Até porque o Marco tem mais jeito para descascar. Pronto, basicamente a transferência de têxtil. Tenho aqui um restinho de glitter. A transferência de têxtil é o mesmo princípio, só que enquanto nós ali cortamos o vinil, onde é que eu tenho um bocadinho? Aqui. Este, pode ser. Enquanto aqui temos uma parte de trás, que é o nosso transporte, digamos assim, e aqui temos o vinil, e ele está com o lado que usamos para cima e com a cola para baixo. A transferência de têxtil funciona um bocadinho ao contrário. Ou seja, o que nós estamos a ver é o que vai ficar para cima. Esta será a parte que tem cola e que depois com o ferro quente vai ser aplicada na camisola, no têxtil, seja onde for. O que quer dizer que o nosso transporte está aqui em cima. Ok? O transporte está pelo lado de cima. Qual é a influência que isso tem no nosso corte? Tem porque... Vou pôr aqui para vocês verem. Não tens que ver porque fica tudo. Ok. Se calhar corta um bocadinho, que é melhor. Pois, o Mike em 30 segundos descascou o vinil, coisa que eu não fiz em 5 minutos. Não liguem. Ou seja, o lado que vemos por cima, o lado que vai colar na camisola, ok? E aqui é que... Por isso, ou seja, o lado bonito, como costumam dizer os americanos, é que tem que ficar para baixo, ok? Porque é deste lado, vocês estão a ver o glitter, mas por cima é deste lado que tem o transporte, ok? E eu já estava a fazer o contrário. Portanto, parece um bocado contraproducente, mas na realidade, uma vez que vocês percebem, é fácil de entender. Portanto, lado bonito para baixo, lado da cola para cima. Portanto, vamos carregar normalmente. Tem que se fazer ao contrário, não é? Então o que é que vocês têm que fazer de diferente no vinil têxtil? É perceberem que nós estamos a ver isto tudo virado ao contrário. Portanto, se nós precisarmos de uma coisa que se leia, que não seja um boneco que seja igual dos dois lados, nós temos mesmo que inverter as letras para depois bater tudo certo. Eu ouvi dizer, já agora vou fazer o teste ao vivo com vocês, que quando escolhemos nesta nova 4, quando escolhemos o transferência de calor, que ela automaticamente faz o espelho. E eu aproveitei aqui com vocês e vou perceber se é verdade. Acho que há bocado como estava a descer o vinho. Transferência de calor, refletivo, liso. Isto então é que a silhueta tem montes de luz diferentes, metálica e cintura. Vamos ver se há um glitter para termos a certeza que estamos mais perto do nosso. Eu acho que é isto. Ok. Põe-nos num 3, força 33, porque normalmente esta transferência de calor é mais. Mas eu não vejo nada a dizer espelho, por isso eu vou voltar aqui. E vamos virar isto ao contrário. Fala mais alto, para ali para aquele lado. Desculpem, estou a falar abaixo, não é? Vamos virar isto ao contrário, se eu me lembrar onde é que é. Aplicar linhas colunas, repetir, subtrair, acho que é mais aqui para cima. Mais alto.
Só ver se eu me lembro como é que se vira a imagem ao contrário. Devia ter visto primeiro. Esta é a posição. Esta é a escala. Centro horizontal, espaçamento. 0, girar. Ok, não me lembro mesmo onde é que é isto. Não sei se é isso, ou mas antes está a dizer o botão direito do rato. A sério? Ainda bem que vocês me ajudam porque eu há coisas. Eu sou-vos sincero, eu não trabalho com o estúdio. E por isso é nesse que. escalope. O quê? Ou nesse escalope. Escalope. Ok. Por isso vocês devem perceber muito mais do estúdio do que eu percebo. Porque eu normalmente trabalhava muito com silhuete, mas com o Corel Draw diretamente. Eu mandava cortar diretamente do Corel Draw. E então eu não sou grande. E por isso é que eu, para fazer o tal curso que eu vos disse, eu chamei outra pessoa, a Caroline, porque ela percebe muito mais de estúdio do que eu. Aliás, eu agora a editar os vídeos dela é que eu tenho percebido muita coisa, ou aprendido muita coisa que eu não sabia. Pronto. Então já temos, viramos isto ao contrário. Escolhemos aqui transferência de calor. Segundo a silhueta deles é no 3 com uma força mesmo muito grande, 33. Vamos ver o que é que acontece e vamos enviar. Eu vou só mudar isto aqui para ela. E obrigado, Liliana. Se não estávamos aqui há mais tempo. Eu agora estou a ficar calado enquanto a máquina trabalha, porque eu já percebi que vocês não ouvem quando ela está a trabalhar. Eu vou só ver se percebo. Se ela cortou, mas não é muito A fácil. Rosângela está a perguntar qual é a lâmina que está a cortar isso. Qual é a grossura da lâmina? Não sei. Ela só perguntou qual é a lâmina, portanto, no princípio deve ser. Mas eu acho que este deve ser muito mais grosso, porque eu não estou a ver que isto tenha cortado. Por acaso cortou. Então vai, em princípio cortou. Vamos experimentar. Alguma coisa? Vocês se calhar não sabem, porque eu nunca vos disse, só quem me conhece mais. Mas eu vejo mesmo muito, muito mal. Mas aqui no vinil é muito complicado. Não se consegue mesmo ver. Então neste transferência de calor ainda é pior. Mas eu acho que cortou tudo bem. Eu vou pedir ao Marco mais uma vez para ele. Com a tesoura. Não se consegues ver, Marco, porque é mesmo muito. Mas ele deve estar basicamente aqui. Se cortares um bocadinho aqui. Se quiseres, pode ir falando sobre isto. Pronto, e o Marco vai efetivamente então aquilo. A Rosa já estava a perguntar qualquer coisa, como é que é? A lâmina mas já está respondida, é automática. Ah, sim, eu estou a usar a lâmina automática. A Rosângela é a Rosângela? É a Rosângela. É a Rosângela, é a Rosângela. Sim, mas a Rosângela é a Rosângela. É. Ah, ok. Pois ela tem a portrait, acho que ainda não tem a automática, não é? Mas sim, esta é automática porque ela é câmbio. Ah, tu já tens a câmbio 4, claro. Então é automática, sim. E escolhi. Já me esqueci, Carol, ela tem câmbio 4, sim. E escolhi vinil transferência de calor com brilho da silhueta. Ok? Pronto. O Mike está-me a dizer para eu aplicar isto aqui no papel, mas isto no papel não corre muito bem às Não vezes. sei se é. Eu não sei onde é que é. Mas vamos tentar. Pronto, vamos imaginar que vocês queriam pôr o vinil ali. O vinil não está feito para colar no papel. E então depende se o vosso papel vai ser liso. Se tiver textura, então muito difícil vai colar. Depende se o vosso papel depende também das cores do vinil, mas isto por acaso não está a correr muito mal. Pronto, então agora aqui a ideia é ao contrário. Pronto, e o vinil normalmente até é usado muito mais para
para vidro, que é o que se usa nas montras, por exemplo, mas no ponto de vista de trabalhos manuais é muito usado em copos, em tudo o que seja plástico liso, para personalizar para uma festa, para aí tudo. O vinil, eu normalmente gosto de fazer assim, para depois aplicar com mais força. Eu espero não vos ter baralhado, mas o vinil está virado para cima, é cortado da maneira como nós o vemos, ok? Porque tem a parte de baixo, vou explicar mais uma vez, porque posso vos ter baralhado, porque, ou seja, o transporte está em baixo e o vinil está em cima, então o que nós estamos a ver é o que vamos ver depois dele aplicado, neste caso o parabéns como o fizemos, ok? No caso da transferência de calor, como está ao contrário, o Marco agora quando acabar de... Falta muito, queres que eu tente tirar? Eu já vos vou mostrar. A transferência de calor, como tem a cola por trás, já vem com o seu próprio... Já não precisa da película de transporte, porque a própria película de transporte já está em cima dela e por isso é que a cortamos ao contrário e temos que inverter o desenho, caso o desenho não seja... Se o desenho for simétrico não vale a pena inverter, não é? Mas por norma letras ou qualquer coisa tem que sempre inverter para... O Marco conseguiu então aqui, como vocês veem. E agora então, sim, deixem-me só ver se vos estou a mostrar como deve ser. Pronto, e agora então sim vocês veem que ele até é bastante diferente. Isto era só a placa, ok? O transporte, digamos assim. Mas como vocês veem, o Marco não tirou as partes de dentro, mas pronto. Mas isto vai ser o que nós vamos ver na t-shirt, ok? E esta película vai servir para aplicarmos. Dá-me só. Marco, está aqui. Quando nós formos aplicar isto no tecido, depois tiraríamos as partes de dentro, ok? Mas pronto. Vocês esticam a t-shirt, ou o que for que vocês querem aplicar, colocam isto diretamente assim como está. Eu aconselho porem um bocadinho de papel vegetal, uma coisa do género, para proteger, e depois passam com o ferro de engomar, e aí têm que descobrir mais ou menos qual é que é o ponto. Mas há de haver um ponto em que ele vai soltar completamente disto e que vai ficar agarrado à t-shirt. Okay? Este é assim glitter, mas depois há a transferência de calor de branco, preto, cores, então da silhueta há uma questão deles. Eu não tenho a silhueta. Olha, Marco, ficámos foi sem o... Okay. Sem o assento, deve estar aqui. Ele precisava de um bocadinho mais de força porque ele estava um bocadinho agarrado. Ok. Às vezes vocês podem tirar agarrado, mas se acontecer como aqui, vocês depois podem voltar a tentar pô-lo no sítio. Não sei se seria assim. Ok? Portanto, isto é a transferência de calor. Eu não me preparei para vos mostrar mesmo a transferir. Uma coisa muito porreira que eu fiz com a transferência de calor, e eu até pedi ao Marco para vos mostrar, mas eu não sei se ele consegue. Okay. Se fores ali mesmo à loja, sim, perto dos álbuns, há de haver um álbum de espiral branco, em que eu imprimi isto na capa. Isto, embora seja feito para os tecidos, uma coisa que eu experimentei foi num álbum, na capa de um álbum, num álbum, neste caso de bebê, se não estou em erro, pus isto em cima e passei dentro da laminadora, aquela laminadora quente. E para a minha surpresa, isto agarrou ao... Exatamente. Não sei se vocês conseguem ver. Isto agarrou à capa do álbum. Só não gostei muito do resultado porque o glitter não se consegue quase ler o que está ali escrito, mas diz o álbum da minha princesa. E como vocês veem, isto é tudo desenhado ali no computador, logo tudo direitinho, porque a ideia é mesmo tirar a parte de trás sem perder nada disto, ou seja, nós não vamos ter que estar depois, peça por peça, a colar isto. Isto fica tudo agarrado à película de transporte, tal e qual como fizemos ali no computador, ok? Pronto, e então se calhar as canetas, é isto? Sim. Já agora obrigado por todos os que ficaram. Eu gosto de vos mostrar estas coisas, mas eu hoje confesso que estava com um bocado de receio porque eu não conheço mesmo muito o estúdio
Já agora a Ana Margarida David está a perguntar, para além do comprimento de corte, há mais alguma vantagem da Cameo em relação à Curio? São mesmo muito diferentes. Em relação à Curio, é isso? Sim. Sim, são mesmo muito diferentes. A Curio foi feita um bocado para complementar a Cameo. E então a Curio, em vez de ter um tapete destes, assim flexível, depois acaba por ter também, mas tem mesmo uma base rígida, porque a Curio pode levar mesmo muita porrada, pode fazer coisas como gravação, como a gravação até de metal, se não me engano, pelo menos, pode fazer embossing com ponteiros, porque ela tem mesmo força. E então a grande diferença é que essa placa permite que, como vocês veem isto, dobre, não é? Se vocês então tiverem o tapete que se compra à parte que tem 12 por 24 polegadas, que é 30 por 60, mais ou menos, vocês veem que ele vai dobrando para trás e para a frente. A Curio não. A Curio é uma placa mesmo, depois tem uns quantos adaptadores, tem esponjas e uma série de coisas que se adaptam a essa placa rígida, que permitem fazer muito mais coisas, nomeadamente os embossings, as gravações, isso tudo. Portanto, não é só uma questão de tamanho. Eles fizeram a Curio, foi muito pequenininha, porque a Curio vem com uma base que basicamente é um A5, ainda é menos do que... Eu tenho aqui um... Depois ainda há uma que é Portrait, que a Rosângela tinha a Portrait durante muitos anos e trabalhou muitos anos com ela, que é assim um A4, mas a Curio eu acho que tem... o que vem tem uma área de trabalho mais ou menos só assim. Depois pode ser expandida com mais placas e isso tudo. Mas a Curio eu só aconselho mesmo se vocês quiserem ir fazer outro tipo de trabalhos, porque se for para cortar papel, mesmo no EVA e isso tudo, eu hoje não... A minha ideia também era mostrar-vos as lâminas novas, mas com esta coisa do vírus está tudo esgotado e eu nunca mais recebi lâminas novas. Mas há de ficar para um outro direto eu mostrar-vos a lâmina rotativa e isso tudo, ou seja, esta, a câmbio também já vai cortar EVA, agora até corta pele, e quando eu digo que corta, vai ser cortar mesmo de uma maneira que já se pode usar. Porque ela já fazia isso antes, com a lâmina de corte profundo e isso tudo, mas o tapete tinha que estar em boas condições, tinha que estar ali uma série de coisas alinhadas para cortar bem. Agora com a lâmina rotativa e com isso tudo, o feltro, a Eva, o foamirão, o Eva pequenino das flores, que se usa muito para fazer as flores, já vai cortar de uma maneira muito mais fácil. Portanto, eu prefiro muito mais a Cameo do que a Curio, só porque eu estou mais virado para esse tipo de trabalhos. A Curio eu acho que só vale mesmo a pena para quem quiser ter esse poder de fazer trabalhos diferentes. Okay? Porque na realidade elas são diferentes, elas complementam-se, não são. Se bem que eu conheço pessoas que fazem caixas e trabalhos personalizados com a Curio. Bem, eu vou passar então para as canetas. Pronto, isto são as canetas Silhouette. Tenho uma destas caixinhas que tem 24, mas elas vêm. Eu também trouxe canetas para mostrar, Marco. Trouxe, não trouxe? Sim. Olha, até tinha trazido as lâminas, esqueci. E agora mostro tudo. Pronto. Este mundo de Silhouette cada vez é mais complicado, porque cada vez há mais coisas diferentes, mas quando a Silhouette começou tinha estas lâminas normais, ou seja, ela não era automática, nós a parte da regulação da lâmina tínhamos que fazer manualmente. Depois existia esta que era a lâmina premium, que basicamente era a mesma coisa, também regula manualmente, mas a Silhouette dizia que era feita com um material que durava até 3 vezes mais, 3 vezes ou 5, dizem aqui alguns, 3 vezes mais. Depois havia a lâmina de corte profundo, que entretanto deixou de haver porque passou para esta, para a lâmina Craft. Esta de 2mm, a de 3mm que já dá para a Cameo 4, eu também não tenho, infelizmente. Depois há então a lâmina rotativa. Só para vos dar, eu depois é de fazer um direto só sobre lâminas, para vocês perceberem melhor, mas isso quando eu as tiver todas. Pronto. Em relação às canetas, isto são as canetas Silhouette. Okay? Já vou abrir para vocês verem. Vêm muitas maneiras diferentes, ou vêm assim neste pacote de 24 cores, ou então depois existe um só de metálicos, existe um só de fluorescentes, existe por aí fora. Pronto. Normalmente tenho muito este metálico, que é uma das que as pessoas gostam mais. Além disso, ainda existe os suportes de caneta.
Estes suportes servem para nós adaptarmos aqui uma caneta qualquer que tenhamos. Uma caneta de gel, uma caneta... A diferença destes dois é que este era o original, que dá para a Cameo 3 e tudo para trás. E este é o novo, que é específico mesmo da Cameo 4. Eles têm peças diferentes, estas três cores, porque são diâmetros diferentes para vários tipos de canetas. Uma caneta mais grossa ou mais fina, eles têm. Mas isto é para então adaptar uma caneta qualquer aqui dentro da máquina. Okay? A Cameo 4 depois, eu sei que vos estou a dar assim um bocado seca, mas só para vos explicar. A Cameo 4 veio um bocadinho alterar as lâminas, porque até a Cameo 4 os encaixes eram todos iguais. Basicamente como uma caneta, ela era usada diretamente. Mas com a Cameo 4 eles decidiram fazer um encaixe novo, que é mais largo, e que tem esta parte de trás, onde aqui ela vai indicar à máquina que lâmina que tem, que é para a máquina automaticamente saber que tipo de lâmina tem. E por isso sentiram a necessidade de, junto com a máquina, e isto vem junto com a máquina, lançarem vários adaptadores, que vocês vão ver até pela parte de trás. Eles têm tamanhos diferentes disto, porque é mesmo para avisar a máquina o que é. E então estes eu tenho que recorrer aqui a um cabo que eu tenho, porque eu esqueço sempre. Pronto. Este será para usar com canetas. Este será para usar com a antiga lâmina de corte profundo. Isto para quem tenha essas lâminas e que agora tenha a Cameo 4. Isto é para usar com a lâmina normal, com aquela de roquete que eu vos mostrei, aquela preta. E finalmente o branco é para adaptar a lâmina Craft 2. Esta também é o carrinho da 4. Embora exista uma lâmina de 3 que entra aqui automaticamente. Eu é que não a tenho agora. Pronto. Esta seca toda para vos dizer que precisamos desta pecinha para trabalhar com as canetas. O mais importante com as canetas é que vocês têm que perceber que isto é uma mistura de canetas de gel, canetas normais, ou seja, há aqui uma série de canetas diferentes. E muitas dos problemas que as pessoas têm com as canetas e que me costumam dizer é que elas não escrevem. Pronto. E isto, vocês têm sempre que experimentar em que papel é que vão escrever. Eu vou só mudar aqui para ver se vocês estão a ver. Ok? Ela tem que escrever normalmente, isto como é um papel branco, qualquer tipo vai, teoricamente, fluorescente, que eu nem sei muito bem como é que é fluorescente. Ok, é mesmo fluorescente. Mas eu vou muito claro, talvez. Vou tentar uma escura então. Pronto. Mas ou seja, aqui dentro deste kit 24 e noutros também, vêm vários tipos de canetas. Umas são gel, outras não são. Por exemplo, aquela cartolina que usámos no início é LR. Não sei muito bem porquê, tanto do lado rugoso como deste lado. Algumas delas não escrevem. Esta por acaso escreve. Mas algumas delas perdem as tintas. Pronto, porque uma das vantagens destas canetas, quando são as de gel, esta parte parece ser de gel, é que vocês podem escrever numa cartolina escura, ou seja, pintarem qualquer coisa numa cartolina escura. Mas muito importante é sempre experimentarem primeiro o papel, para ver se a caneta escreve no papel. Porque tal como uma caneta normal de gel pode não escrever numa cartolina assim ou numa cartolina assado. E muita gente às vezes o que acontece é mesmo isso, é que depois dizem que as canetas não escrevem. Estas eu já as tenho há bastante tempo e como vocês veem elas... E às vezes mesmo escrevendo aqui tem que se regular bem ali para... Pronto, basicamente, o que é que a caneta faz? A caneta vai fazer a mesma coisa que a lâmina faria. Desculpa, Marco. E vai desenhar. Portanto, vocês não... isto não é uma impressão, isto é mesmo um desenho, ok? E eu vou então escolher, se calhar, uma cor escura, não é, Marco? Já agora a Andreia Silva está a perguntar qual é a durabilidade delas, mas aí depende muito da utilização. Sim. Não, é isso. Elas são pequenininhas, mas são gordinhas. Eu nunca lhe dei um uso muito intensivo, mas aí eu acho que a silhuete foi um bocado... Não é... Porque, ou seja, imaginem que vocês compram as metálicas, que é o que me compram mais às vezes para fazer qualquer coisa num convite. A pessoa, se gastar a dourada, vai ter que comprar outro set de 4 para ter a dourada. Portanto, este eu acho que é uma maneira de começar para brincarmos, não é?
Mas era muito mais interessante se eles tivessem as cores todas separadas, que aí tínhamos uma. Mas segundo o site deles, eles dizem que isto dura como uma caneta normal, porque embora seja pequenina, é mais gordinha, então tem tinta suficiente como uma caneta normal teria. Pronto, então nós precisamos pôr o adaptador, não sei se vos mostrei como deve ser, fechar. Encaixar ali. E agora vou fazer qualquer coisa aqui para vocês verem. Uma coisa que alterou entre a câmbio 4 e a 3, ou entre a 3 e a 4, como vocês quiserem dizer, e que eu por acaso não acho tanta piada, é que a câmbio 3 foi a primeira. Foi a primeira, se a memória não me falha, sim. Foi a primeira a ter dois carrinhos, dois encaixes, digamos assim. Porque antigamente era só mesmo um, que funcionava normalmente, e nós cada vez que precisávamos de usar uma coisa diferente, antigamente havia só lâminas e canetas, basicamente, mas nós tínhamos que usar uma, depois trocar e usar outra, não é? Quando chegou a 3, nós podíamos usar tanto um e outro da maneira que como quiséssemos e definíamos isso assim. Com a 4 eles voltaram a. Não sei porquê, não sei se é uma coisa. Mas certas ferramentas têm que ser obrigatoriamente usadas aqui na 2. A lâmina rotativa acho que é um caso, acho que é um dos exemplos. E as canetas eu experimentei usar aqui e não consegui. Por isso eu acho que isto é uma limitação da 4. O que é uma chatice, porque agora vou exemplificar, fazer uma coisa que temos que, como nas máquinas antigas, temos que trocar a meio. Mas, pronto, mas já agora vocês aprendem uma maneira de trocar a meio. Eu vou só transicionar aqui para isto. Ok. Vamos apagar isto. Mais uma vez aqui a minha página. Como eu vos disse, é sempre bom vocês habituarem-se a pôr sempre a página como deve ser, para terem uma ideia do que estão a fazer. Pronto. As canetas podem, por exemplo, servir para vocês fazerem uma coisa qualquer pintada e cortada. Vamos imaginar. Vocês têm sempre que se lembrar é que ela vai sempre só fazer a parte de fora. No sentido em que ela vai baixar. Talvez seja fixe. Sim. Isto é capaz de ser porreira. Pronto. Vocês quando escolhem os desenhos para as canetas fazerem, têm que se certificar que elas. Certificar? Pronto, depende do que vocês quiserem fazer, não é? Ui, tão bruto. O computador fica mais lento quando está a fazer os lives, então. Estão a ver? Aqui que é só tipo um outline, uma forma. Este desenho é muito mais porreiro para fazer com uma caneta do que será uma coisa qualquer que tenha o interior, porque ela não vai pintar por dentro. Embora existam maneiras de fazê-la pintar por dentro, eu acho que são maneiras que não valem mesmo muito a pena. Primeiro porque vão gastar muita caneta, isso pode ser feito com uma impressão e demora imenso tempo. Então, eu vou fazer aqui, só porque sim, para não me perder até vou fazer uma coisa. Eu pus uma caneta azul, vou pintar isto de azul, para ter uma ideia de como vai fazer. E vou aqui aproveitar para fazer um deslocamento nisto, que é na estrela. Exatamente, na estrela. Já agora vocês veem, para quem nunca usou o silhuete, existe uma ferramenta que faz deslocar. Tenho só aqui ter muito cuidado, porque assim que eu dou enter, ela. E o meu computador está mesmo muito lento. Bem, rapaz, assumiste ou não assumiste? Acho que assumiu. Aplicar. Eu, como estou a correr dois programas basicamente ao mesmo tempo, o computador fica um pouco mais lento. Pronto. Aquilo que eu fiz com aquela ferramenta foi deslocar, ok? 4 mm à volta do meu desenho. E então fica com isto. Eu vou mudar aqui para vermelho. Vou voltar a pôr a minha
Eu vou aqui ajudar com as setas. Ok. Mas uma coisa que eu acho que deviam mudar no estúdio, eu tenho muita mania no Corel de ir carregando várias vezes nas setas. E este, se nós carregarmos várias vezes, ele depois fica a andar. Ok. Então, basicamente, eu nesta altura tenho a minha pena em azul, não é? Que eu quero que a caneta vá pintar, e a vermelha é o que eu quero que ela corte depois para ela ficar separada. Pronto, muito rapidamente é isto que eu quero fazer. Só que então, na Cameo 4 ficamos com um problema, que é... eu não posso ter uma ferramenta no 1 e ter uma ferramenta diferente no 2 no caso da caneta. Pelo menos eu não consegui. Ou seja, voltamos a ter esta limitação. Mas isto tem aqui uma coisa muito porreira que eu aprendi também com a Caroline, se não estou em erro. Bem, primeiro, o que é que eu quero que ela faça primeiro? Vou puxar aqui para cima. Se eu conseguir, se o meu computador deixar. Não está a deixar. Por acaso a Rosângela está a dizer que não tem a certeza, mas que se no encaixe põe a caneta, o encaixe 2 posso pôr a lâmina de corte. Ah, ok, sim. Ver como vocês são muito mais inteligentes do que eu. Aliás, bem, não é. Vocês têm anos de experiência, não é? Com a bichinha, como se costuma dizer. Olha, por exemplo, aqui não consigo, por isso socorro, Rosângela ou Liliana, que me ajudou no outro dia, não consigo pôr isto para cima. Porque, ou seja, aqui também a ideia é. Mas pode ser do meu computador está lento. Vocês aqui podem ordenar o que querem que ela faça primeiro, ok? Em cima fica a primeira coisa que ela fará, em baixo fica a segunda. E por norma corre sempre bem eu puxar. Mas hoje não sei porque raio de carga d'água ela não quer. A ser pelo meu computador está mesmo muito lento. Hoje eu consegui mostrar mesmo o que eu queria. Se calhar estou a agarrar num sítio qualquer que não devia. Ou seja, agarro aqui, puxo para baixo. Largo. Não. Mais uma vez, como vocês veem, não percebo nada do estúdio. Opa, desculpem, ele aqui está bastante alto, mas é a natureza da minha voz. Eu quando dou por mim estou outra vez a falar baixo. Pronto, eu queria vos mostrar aqui que nós podíamos ordenar o corte como quisermos, mas o meu estúdio não está a querer. Isto talvez pelo meu computador estar lento por causa do programa de transmissão. Eu não estou a conseguir trocar isto, não sei porquê, mas ok. Porque eu acho que isto por isso simplesmente era pegar e arrastar. Eu já fiz isto 300 mil vezes e hoje não estou a conseguir, não sei porquê. Vou voltar aqui a ver se eu. Nope. Bem, tentar de outra maneira. Vamos virar isto para trás. Também não. Acreditem em mim, o Corel é muito mais simples às vezes para certas. Não é muito mais simples, eu é que estou É habituado. diferente. É diferente. Queria mesmo mostrar-nos. Bem, fazemos ao contrário. Então, conclusão. Vermelho, o que é que eu quero que a minha. Primeiro, que material é que temos? Cartolina lisa. Isto é novamente aquela cartolina de 180 gramas. Ação. Eu quero que corte. Ok? E com que ferramenta? Com a ferramenta automática. Ok? Depois disso, eu quero adicionar uma pausa que é para eu conseguir tirar as lâminas. Ou seja, está ali. Para A conseguir trocar. Liliana Santos está a dizer que é no 1 e no 2 não. No 1 e no 2 não. Agora não sei o quê. Sim, seria com as duas, não é? Mas eu queria basicamente trocar
pôr primeiro esta em cima, que é para ela primeiro pintar e depois cortar. E normalmente seria pegar aqui e arrastar, eu não sei porque que. Ok, é na cor. Está explicado. Pronto, se eu agarrar na cor já faz. Isto era o que eu queria fazer. E que estava a falhar miseravelmente. Remover pausa. Não deve ajudar o meu computador também estar lento, ok? Rosângela está a dizer que é fácil fazer no estúdio, você é que é chique e usa o aquarela. Pois. Pronto, consegui finalmente com o vosso estúdio, mas ok. Então, primeiro ela vai. Ação. Automática rascunho, porque eu, como tenho lá a caneta posta naquele coisa, esta primeira opção é sempre o automático. O detectado, que é uma caneta, eu podia mudar na mesma, só que depois, a seguir isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer cortar. Isto só porque eu sou teimoso e queria que vocês vissem como é que se pode mudar a meio, ok? Com a autolâmina. Pronto, ou seja, basicamente eu agora vou mandar cortar, vou enviar. Ela vai começar na ferramenta 1, porque tem lá a caneta por desenhar. Não é ação automática. É ação automática, ok? Por desenhar. Depois vai parar para me dar tempo para eu mudar de lâmina e vai cortar, ok? E se isto correr tudo bem, ok? Ela então neste momento acabou de pintar e fez a pausa como eu tinha dito para ela fazer. Que é para eu poder tirar então a caneta, encaixar a lâmina automática. Eu vou agora aqui transicionar para vocês verem. Pronto, ele diz pausado e aqui diz resumo, ou então aqui também dá retomar corte. E ela então vai passar da pausa para a ação seguinte. Então, ela neste momento terminou. Deixa eu só ver se ela cortou. Sim. Eu só vos queria mostrar a mesma pausa, porque embora se calhar vocês consigam fazer sem a pausa, se conseguirem que a ferramenta trabalhe. Neste caso a Rosa já tinha razão, eu podia ter posto a caneta no 1 e pôr uma lâmina no 2. Mas acho que, por exemplo, que a lâmina automática não dá. Esta 4 tem assim umas esquisitices. A Mónica Cristóvão também está a perguntar precisamente isso. Se ela depois de desenhar não corta sem mudar. Sim. Mas porque é que eu vos quis mostrar isto também assim? Se vocês tivessem uma outra lâmina
que não esta, porque esta não encaixa no 2. Esta foi feita mesmo para aqui. Isto é uma característica da 4. Pronto. Mas vamos imaginar que vocês tinham uma lâmina Roquette, destas assim, ok? Que é aquelas antigas que se... das máquinas mais antigas e que se regulam à mão, ok? Nesse caso vocês podiam ter a caneta aqui e podiam ter a lâmina aqui. Neste caso iam precisar daquele adaptador, mas ok. Punham o adaptadorzinho aqui e então faziam tudo sem sequer pausar. Porquê? Porque voltavam. Vou voltar aqui. Porque aqui iam definir que isto estava na ferramenta número 1. Estes números aqui são as ferramentas. Vocês iam definir que isto estava na ferramenta número 1 e que ia pintar. E aqui, tudo o que está a vermelho seria feito com a ferramenta número 2, cartolina lisa. Desculpem que o meu computador está mesmo... Pois. Isto são coisas da Câmbio 4. Como ela não tem lá nada, ela nem sequer me deixa escolher a lâmina. Mas pronto, mas se tivesse lá inserido uma lâmina, vocês já não precisavam desta pausa. Porque ela primeiro ia pintar e depois ia cortar. Mas porquê é que eu vos mostrei isto desta maneira? Porque uma coisa muito engraçada, e agora não vos vou mostrar porque vai demorar muito tempo, é que vocês podem fazer com as pausas, vocês podem pintar o vosso desenho com montes de cores diferentes. Vamos imaginar que isto era a minha pena e agora tinha aqui outra coisa noutra cor. E então vocês não têm 30 ferramentas diferentes para pôr 30 cores diferentes. Estou a exagerar, como é óbvio, mas para vocês perceberem. E então vocês podem sempre pôr azul, cortar, fazer pausa, trocam a caneta para vermelho, pintar, fazer pausa, trocam a caneta para... E isto parece um bocado ridículo, eu sei, mas há pessoas que usam isto para fazer trabalhos com várias cores. Pronto. As canetas, eu sei que não são as favoritas de muita gente, porque isto parece um bocado... mas acreditem que elas têm a sua piada, nomeadamente quando nós começamos a entrar no gel. Eu tenho muitas clientes que usam os suportes, estes suportes assim, que adaptam qualquer tipo de canetas, com canetas de gel, porque, por exemplo, vocês podem querer fazer um convite em preto e escrever por cima com gel. Aliás, tenho uma cliente que se deu ao trabalho uma vez para um casamento, se não me engano, dos noivos assinarem, e ela digitalizou aquilo e depois todos os convites iam com a assinatura com uma caneta de gel e parecia mesmo que eles tinham assinado um por um, porque eram não sei quantos convites e os noivos não estavam para isso. Mas ou seja, quando começamos a entrar nos metálicos e nisto, porque isto nós podemos usar uma caneta qualquer e quando ela acabar compramos outra igual, e por isso mais gente gosta disto do que propriamente desta. Estas eu acho que têm a sua piada para brincar. Estes kits de 24, se não me engano, até trazem, antigamente traziam, acho que sim. Ainda vos deixam fazer download de 10 desenhos de canetas. E pronto, agora acho que chegou a altura em que não vos vou chatear mais.